A ideia dessa mostra que a gente titulou como Mostra Subverso, ela na verdade surgiu a partir de uma conversa informal minha com o Tiago Farias num evento, né, num show que a gente se encontrou no Refúgio Macabro. E eu me recordo a gente ter ficado muito tempo conversando na porta, a fim de desenvolver, fazer uma exposição que fosse bem alternativa, mas com caráter profissional, tanto na escolha do artista, mas na organização também, mas que fosse independente. Então a gente começou a conversar sobre isso. Tipo, sempre houve uma necessidade dos artistas mais jovens e do meio underground de ter um espaço para expor os trabalhos, né? E eu percebia que a Isabela tinha os trabalhos dela que ela queria expor, eu também tinha meus trabalhos e tinha outros artistas amigos também que precisavam de um espaço. A gente uniu forças e a gente. Os outros artistas que a gente convidou, como a Luma e o Thiago Pena, foram indicando as outras pessoas que participaram, né, da mostra. E isso foi natural, assim, o processo. E fluiu. Então, a gente pensa que o circuito natural de arte, assim, em Minas Gerais e em Belo Horizonte, pega só as pessoas que tem uma certa história e tal, e a gente tentou fazer uma coisa nova, fugir um pouco do circuito. Sim, e até porque nós fizemos da seguinte forma: nós dois começamos essa conversa e depois a gente convidou dois artistas, a princípio, que foi a Luma Brant e o Thiago Pena, que eu já tinha exposto, nós já tínhamos exposto um tempo atrás e a gente sabia que já tinha funcionado, porque tinha a ver um pouco com a proposta, né? A gente até gosta do mesmo tipo de som, então, né, acontece toda uma história. E a partir de nós quatro, nós fizemos um núcleo. E esses quatro artistas, no caso nós dois, mais a Luma e o Thiago, nós colocamos pilha para tudo acontecer. Começamos a, tipo assim, cada um convidar mais um artista, ou nós dois pensávamos, vamos chamar fulano, vamos chamar. E assim nós começamos, aí escolhemos, né? A Luma fez a indicação do Max Faune, o Thiago Pena do Fábio Martins. Eu indiquei o Daniel Neto, que tem um trabalho lindo de desenho sobre o papel negro, que eu já tinha exposto com ele pintura num outro momento. E nós começamos assim a desenvolver. Nós tivemos alguns artistas que no meio da história acabaram saindo porque estava sem tempo de produzir. Aí de repente surge o Mendes Jacinto, né, que tem um trabalho de performance maravilhoso, que dialoga bem com essa proposta da arte contemporânea. E aí nós fechamos a princípio com 10 artistas, né, acabamos ficando somente com 9. E aí o outro grande problema é onde seria, como seria, onde que ia funcionar, quanto custaria tudo isso, e nós estávamos assim completamente perdidos, né? Então nós procuramos alguns lugares, mas estava difícil encontrar um lugar que coubesse um grande número de obras, porque a gente não estava afim de fazer uma exposição para cada um levar 4 trabalhos, né? A ideia era que cada um pudesse levar uma quantidade bacana de material. Então, do nada, eu tive uma ideia: pagar o Pão Paraíso. E aí entrei na internet, a gente já sabia da existência do galpão, já tinha vindo aqui em outras exposições, teve uma exposição sobre arte indígena muito bacana aqui. E eu achei o telefone e procurei a Raquel Isidoro, que abraçou completamente a causa. E aí nós vimos aqui no galpão uma oportunidade, uma possibilidade de uma mostra que fosse completamente independente, que nós não temos nenhum tipo de patrocínio, né, completamente independente, mas que ela tivesse uma qualidade de grandes galerias aqui, de BH. Não teve grandes obstáculos a não ser a estruturação mesmo do processo, né? E só fomos colhendo os frutos. A gente achava que ia ser bem mais difícil, mas é tão gostoso, é tão bacana trabalhar com o que você gosta, assim, que o processo todo teve um retorno muito bacana. Os obstáculos a gente venceu e faz valer a pena, assim, fazer uma exposição independente mesmo. Eu acho que tende a fluir cada vez mais. Eterno com Abraão e seus filhos, a libertação dos filhos de Israel do Egito e sua peregrinação
missão de 40 anos até a Terra Prometida inclui também os mandamentos e leis que teriam sido dadas a Moisés para que entregasse e ensinasse ao povo de Israel. O cristianismo baseado na tradução grega Septuaginta. O trabalho de pregação ele foi construído, deve ter sido em 2009, 2010. Desenvolvi esse trabalho na aula eletiva de performance com Marco Paulo Roller, na Escola Guinhar. Nesse trabalho eu construo a forma hipócrita da sociedade de se desenvolver e a forma dela enfiar dentro da mente das pessoas. Pregação, eu tirei esse nome por conta mais da literalidade da palavra mesmo, que o ato de pregar, eu explorei bastante isso, tanto que a ação ela é pregar a palavra, quando eu rasgo algumas folhas da Bíblia, entrego às pessoas, e não uso o verbo, não uso a fala para pregar, sim maneira de ficar empurrando para as pessoas aquele papel. Você não está importando com o que aconteça, você só está direcionando a mão para o transeunte e entregando o papel para ela, e não interessa o que esteja acontecendo ou não. Na segunda parte da performance, onde que o outro performer vem e prega em mim com um grampeador Rocan as folhas dessa Bíblia, que eu inicialmente usei para fazer a pregação. A questão é literal mesmo da coisa. No final, eu retiro páginas da Bíblia, né, do corpo que foi pregado, devolvo elas para dentro do livro, por conta da negação em aceitar esta palavra imposta constantemente. A Mostra Subverso contou com 9 artistas e aproximadamente 90 obras, e a gente reuniu certas linguagens em comum que buscavam uma certa expressão mais obscura e mística, e a gente teve um resultado bem bacana, assim, sabe? Foi algo bem espontâneo e independente. Eu acho que todos nós tivemos uma experiência bem bacana, assim, tivemos uma visitação interessante. O bacana também é que a gente pegou trabalhos diferentes com técnicas diferentes. Então, não é uma exposição ou só de pintura, ou só de gravura, ou só de desenho, né? Então, nós temos aqui pinturas, técnicas de pinturas diferentes, de gravuras, né? Desenhos, né? Colagens. E isso deixa a mostra rica, porque às vezes tem técnicas aqui, igual o caso do Daniel, que não está aqui com a gente hoje gravando, que faz o desenho sobre papel preto. Então, assim, trabalhos diferenciados. Então, é uma mostra que tem uma diversidade muito bacana dentro da produção. Acho que tem o ponto em comum, às vezes, não é a técnica, né? No meu trabalho, por exemplo, diverge um pouco das demais técnicas. O uso da colagem, o pessoal tem uso mais da pintura e tudo, mas eu acho que dialoga-se num ponto em comum na questão da subversão. Em relação ao trabalho de pintura meu, que eu sinto que tem algo a ver na questão da colagem, porque pelo fato de utilizar a serigrafia e sempre colando uma imagem da outra, assim, então eu sinto uma proximidade com o seu trabalho, até porque o nosso ficou um ao lado do outro, assim. Eu acho que existe a subversão do signo, né? Do signo. Acho que é tipo como o signo ele é convencionado de uma determinada maneira, com uma determinada mídia, e você tenta buscar assim, uma linha de fuga, né? Usar daquela figuração, do veneno daquela figuração, você vai brigar com ela. Ou seja, assim, a mesma fórmula tipo assim, de uma imagem culturalmente aceita, você usa essa imagem culturalmente aceita para recriar outra a partir dela, de maneira que esta mesma a confronte. Entendeu? Acho que isso é uma transgressão sígnica, uma subversão conceitual, simbólica, que acho que é interessante, que acho que enquadra assim, de certa forma, todos os trabalhos. Nós vivemos censurados no trabalho, na nossa vida social. Essa é uma grande vantagem da gente ter feito essa mostra independente. Sim. O fato da gente ter trabalhado de forma independente trouxe mais liberdade para isso, né? Pra gente não ter censura de instituições por aí. O processo de criação, na minha opinião,
ele é muito mais importante do que o produto final. Porque a gente cresce tanto com o processo ele é maravilhoso. E tem todo o sofrimento, porque o processo ele é sofrido. Bom, para mim eu não sei se tem alguém aqui que não sofre com o processo, mas o processo ele é doloroso. E na quando... performance não sinto mesmo, não. Sim. A arte, no caso, esse processo doloroso mesmo é o que torna a gente humano, né? O sofrimento torna a gente humano. E é como o nascimento, porque quando você finaliza, quando você acaba, você tem, ufa, acabou, eu terminei.